Oi, gente. A gente vai então para a nossa segunda aula gravada. A gente já teve a aula de 4-2 meio e agora a gente vai dificultar um pouquinho, vai para o 4-2 ponta, tá? A gente vai dificultar um pouquinho, mas a gente vai ter uma aula rápida de novo, porque assim como no 4-2 meio a gente tinha 2 levantadores, no 4-2 ponta também. Então a gente só tem 3 posições diferentes para fazer, tá? O 5-1, que é a próxima aula, vai ter 6 posições diferentes, porque a gente tem, né, um levantador só. Então, a cada posição que o levantador tá, a gente usa o levantador como referência nas posições. Então, cada posição que o levantador tá é uma posição, mas tem que ficar diferente a estrutura do time, tá? No 4-2, a gente só tem 3 situações diferentes. Então, bora lá. Então, a rotação que a gente vai ver hoje, né, é o 4-2 ponta. Então, vamos lá. 4-2 ponta, como eu falei, temos 4 atacantes, 2 levantadores. E os levantadores, né, 4-2 ponta, a gente chama porque os levantadores estão na ponta. Mas não necessariamente quer dizer que eles têm que estar na 2 ou na 1. Se eu tiver um time que tenha como característica ser a maioria dos jogadores é canhoto, eu posso fazer meus levantadores ficarem na ponta, na 4 e na 5, né? Porque para os atacantes que são que atacam com a esquerda, né, são canhotos, eles atacam, né, melhor para eles atacarem na saída. Então a gente muda o time para favorecer a característica do meu time, tá? A formação mais comum é ser na 2 e na 1, por quê? Porque a maioria dos jogadores são destros. E é mais fácil para quem é destro atacar na posição 4. Então, fica mais fácil levantar também se eu estou de frente para onde eu quero levantar. Então, os levantadores ficam na 2 para levantar para quem está na frente dele, que é quem está na 3 e quem está na 4. Beleza? Mas nada impede da gente mudar isso. Então, a gente tem 3 especializações. A gente tem levantador, ponteiros e meios. No 4-2 meio, a gente tinha o quê? Atacantes e levantadores, porque os atacantes não tinham especialização. A gente poderia fazer com especialização, a gente viu isso, né? Pode ser especialização de saída ou de entrada. Mas agora mudou a característica, a gente só tem atacantes de ponta, nesse caso, que atacam na entrada da rede, e dos centrais. Beleza? Então, essa vai ser a nossa formação inicial. Os jogadores DL são os levantadores, os P são os ponteiros e os M são os meios, tá? Essa vai ser a nossa formação inicial. A gente vai sair com o ponteiro na posição número 1. Então, vamos lá. Primeira posição, saque nosso, ponteiro está no saque. Essa posição serve para quando o levantador está na 2 ou quando ele está na 5, né? Como eles estão na diagonal um do outro, então vai servir para essas duas situações, porque quando esse levantador aqui fizer a rotação e estiver na 5, o outro vai estar na 2. Então, vai ser a mesma coisa. Então, que trocas que tem que acontecer, tá? Na rede, a gente não vai precisar mudar nada, porque o ponteiro já está na 4, o meio já está na 3, o levantador já está na 2. Beleza, não precisa trocar, fica só esperando para fazer o bloqueio. Agora, no fundo, a gente começa a ter uma especialização de defesa no fundo também, né? A gente não tinha isso no 4-2 meio, a gente começa a ter isso no 4-2 ponta. Então, o que tem que acontecer? O levantador tem que ir para a posição número 1, né? Nesse caso, a gente está fazendo os levantadores nas pontas 2 e 1, tá? Então, por que ele fica na mesma ponta do outro levantador? Caso esse levantador aqui faça uma defesa, pegue a primeira bola, ele já está perto para fazer o levantamento. Então, os levantadores sempre andam perto um do outro, tá? Na posição em quadra, eles estão na diagonal, mas na hora que a gente não precisa respeitar a relação da quadra, eles ficam pertinho um do outro para se auxiliar no levantamento, tá? Então, o levantador vai para 1, beleza? E agora, o ponteiro, sobra o ponteiro e o meio, né? Desses dois, quem teria mais característica de ataque seria o ponteiro, né? Um ataque de ter condições de atacar do fundo, né? Tá sendo bem comum agora, o Lucão, inclusive, jogando com o Taubaté, que a central tá atacando do fundo também, né? Isso não é uma regra, não precisa ser sempre assim, vai conforme a característica do time, tá? O que é mais comum é o ponteiro ficar na 6 e o central ir para 5, tá? Por quê? Porque o ponteiro geralmente ataca mais, né? E a posição que é melhor para atacar, né? Sendo que o levantador vai estar na 1. Então, a gente sobrou a posição 6 e a posição 5. A melhor posição para atacar dessas duas é a 6. Então, geralmente, o ponteiro fica na 6, faz a defesa e já tem condições dele contribuir, ser
uma terceira opção para o levantador, né? Por quê? Porque a terceira opção, a gente não tem 3 ataques na rede, porque o levantador está aqui. Então, a gente tem uma opção com o meio, a segunda opção com o ponteiro, e o ponteiro que vai sacar e vai entrar aqui, acaba se tornando uma terceira opção de ataque, beleza? Então, essa posição que a gente tem que estar na hora do saque. Então, quando encostou na bola, o ponteiro, né, sacou, vem para 6, o levantador vai para 1 e o meio vai para 5. Então, depois do saque, fica nessa posição aqui. Na rede não mudou nada e aqui foi cada um para sua posição de especialização. Beleza? Aí agora a gente perdeu a posse de bola. Então, a gente tem que se posicionar para fazer a recepção. Volta todo aquele esquema de ter que respeitar as relações e a gente faz o posicionamento, tá? Essa aqui, vocês vão achar estranho que o meio vai estar atacando na saída. Isso não é uma regra, tá, gente? Se um time já tiver condições, já for treinado e o central conseguir já se posicionar para atacar direto na 3, não tem problema nenhum, pode fazer. A gente faz essa jogada quando o time não tem ainda tantas condições, não tem, né, recém saiu do 4-2,5, então não está acostumado ainda a fazer essa movimentação. Então, o que acontece? O levantador vai correr para levantar na 3, o ponteiro já está na posição dele, ataca na 4, e o central, em vez de correr e atacar na 3, ele vai abrir e vai atacar na saída, né? A gente viu no 4-2,5 que acontecia, às vezes era o ponteiro, tá trocado com saída, tá invertido. O que vai acontecer nesse é que o meio talvez tenha que bater uma bola aberto na saída ou na ponta, né, dependendo de onde ele estiver posicionado. E depois que a bola passar, ele vai para a posição dele. Mas isso não é uma regra. Se o meu central tiver condições de já fazer a movimentação, né, dependendo do passe que tiver, enfim, várias coisas influenciam, e ele já conseguir atacar a primeira bola no meio, fantástico. Então o levantador vai ficar, a gente chama de 2,5 aqui, né, que é entre a 2 e a 3, vai para fazer o levantamento para esse central que correu aqui, ou para o ponteiro, tá? E no fundo, volta para a posição ali, né? Mas depois que a primeira bola passar, vai cada um para a sua especialização, na posição de especialização de defesa. Então é isso. A gente fez a primeira bola, e aí depois da primeira bola, então, os jogadores vão para as suas posições de especialização, tanto no ataque quanto na defesa. Vamos para a segunda posição. Essa serve para o levantador na 1 e na 4, tá? Agora, a gente não vai ter trocas no fundo, tá todo mundo já na posição, o levantador vai entrar aqui, vai fazer o saque, já vai entrar aqui na 1, e sim as trocas na rede, tá? Estão afastados para melhor visualização de vocês, tá? Mas na hora do jogo, tá todo mundo pertinho para facilitar as trocas, tá? Para ser mais rápido. Então, o levantador vai ter que ir para 2, o ponteiro vai ter que ir para 4 e o meio vai ter que ir para 3, tá? Isso também não é uma regra, tá, gente? Parece que tem que ir, mas é que são as posições que são melhores para né, para essa função desse atleta, mas dependendo da situação do jogo, pode ser que tenha que mudar, um jogador mais alto vai cruzar com o outro, enfim, várias coisas podem acontecer e tudo é treinado. Isso é o que geralmente acontece, tá? Então, fizemos o saque, beleza, cada um na sua posição de especialização lá, e é isso aí. Aí agora, mais uma vez, perdemos a posse de bola, tá? Aí essa situação é parecida com a outra, só que agora o levantador não tá aqui na 2, e sim ele tá aqui na 4, tá? Então, pode ser também que ele corra para cá, o meio ataca, né, aberto na saída, o ponteiro já está na posição dele, ou o levantador vai correr aqui e o meio vai fazer, né, essa passada, vai correr aqui para atacar direto na posição 3. Também depende de cada time, tá? Essa posição é um pouquinho mais complicada porque o levantador está vindo do outro lado, né? Aqui ele já está numa posição que facilita, ele já está de frente para onde ele vai levantar. Aqui ele vai ter que correr e ainda girar para fazer o levantamento. Então, às vezes é mais fácil né, atacar aberto, mas nada impede. Se estiver bem treinado, faz já direto o ataque no meio. É melhor até. Então, depois que passar essa primeira bola para fazer a defesa e dar sequência no jogo, vai mais uma vez cada um para as suas posições, tá? Aí agora vamos para a última posição já. Então, essa serve para levantador na 3 e levantador na 6.
Tá? Agora tem troca tanto no fundo quanto na rede. Nas outras duas situações, ou trocava só o fundo ou trocava só a rede. Agora vai trocar tudo. Então, mais uma vez, aproxima todo mundo aqui, né? Faz as trocas, levantador para 2, ponteiro para 4,5 para 3. Aqui no fundo, levantador para 1, ponteiro para 6 e o meio vai sacar e vai vir para 5. Vocês vão observar que eu vou colocar sempre os jogadores aqui, né? Mas se vocês lembrarem da live das regras, o jogador tem todo o espaço, né, para fazer o saque. Ele não precisa fazer o saque exatamente na 1, porque a posição 1 é a posição de saque. Eu estou colocando aqui só para vocês visualizarem onde eles estão na posição. A posição dele é 1. Mas se ele quiser sacar daqui e já correr para 5, não tem problema nenhum, né? E se ele quiser sacar do meio, enfim, para qualquer posição isso, tá? Isso vai conforme o que o treinador está pedindo, para onde ele quer que o jogador saque, aonde o jogador, né, prefere sacar, enfim, depende de cada um, tá? Não é uma regra ter que sacar exatamente atrás da posição número 1. Ele tem todo o espaço aqui, né, igual a largura da quadra, e para trás conforme aí o ginásio, a quadra que estão jogando. Mas eu vou colocar aqui só a fim de ficar mais fácil de visualizar, assim como eu afasto o pessoal aqui na rede. Então, antes do saque, todo mundo nessa posição, depois que encostou na bola, todo mundo troca e vai para a sua posição. Agora para a recepção, tá? Aqui, vocês vão observar que agora o meio, ele tá na posição 4, né? Nas outras duas ele estava aqui na posição de saída, né? Ele estava na 2 ou na 3 e descia para fazer o passe aqui. E ele ou vinha, né, para o meio ou ele atacava aberto na saída. Isso aí a gente já falou. Só que agora essa situação é diferente. Por quê? Porque se o meio correr para cá, o levantador ele não vai ter opção na ponta, né? O ponteiro está aqui. Então, ou o levantador, né, vai ter opção só meio e saída, ou ele fica no meio nessa primeira bola e o central, né, vai atacar a primeira bola aberto na entrada de rede e o ponteiro vai atacar essa bola na saída de rede, tá? Essa é uma situação que iria facilitar. Mas, se quiser o meio correr para cá, né, vai ficar meio embolado, porque o levantador vai ficar aqui e o meio vai fazer, né, vai andar para cá, então o levantador vai ter o meio que correu e tá aqui e o ponteiro que vai atacar aberto na saída. Vai ficar um pouco complicado, mas é possível de se fazer também. Então, fez isso e escolheu a situação que... Isso tem que ser combinado antes, tá, pessoal? Porque senão dá confusão na hora, cai a bola e não sabe para onde vai levantar. Então, isso tem que ser combinado antes, né? Então, se o passe for assim, ataca aberto. Se o passe for na mão, ataca no meio. Enfim, aí depende, tem que ser tudo bem treinado e combinado antes. Mas é possível fazer as duas situações. Então, depois que a gente fez essa primeira bola, vai todo mundo para essa posição de especialização e segue o jogo até, né, a bola ser considerada fora de jogo, ser ponto para alguém. Tá? Então é isso, pessoal. Já acabou, por incrível que pareça. Mas é que nem eu comentei, é uma situação porque a gente tem pouquíssimas posições, né? Tem só 3 para a gente trabalhar. Mas é isso aí. Então, mesmo esquema. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Se quiserem esse material de qualquer outra da aula que a gente teve, só me chamar, eu mando para vocês. Estão todas salvas. Se quiserem das regras, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem, né? Procurem o pessoal das atléticas, se não quiserem falar diretamente comigo. E aquele merchan básico, me sigam lá no Instagram dos Dois Toques. Tá saindo vários posts legais, a gente tá ganhando reconhecimento dos jogadores, tá sendo bem legal. Então, é isso aí. Conto com vocês lá para dar uma força também. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula, que vai ser sobre o 5.1, que é um assunto inesperado. Tá bom? Beijo pra vocês. Oi, galera. Olha eu de novo. Eu falei que tinha acabado, mas a pessoa aqui esqueceu de falar uma parte. Na hora que eu ensaiei, eu falei. Agora que era pra gravar pra vocês, eu não falei. Então, vai ficar só essa partezinha aqui pra explicar, né, nessa posição aqui, na última que a gente estava vendo,
que, né, eu falei que podia atacar aberto aqui na entrada, ou correr e atacar no meio, né, e o ponteiro ficava aqui, mas também existe a possibilidade de a gente fazer, parecido com o que tem no 5-1, que a gente vai ver, né, da gente puxar todo mundo para esse ponteiro vir para a posição dele, né, desde que a gente respeite as relações. Então, se a gente, né, passar todo mundo que está aqui, né, esses 3 aqui um pouquinho mais para lá, trazer esse ponteiro para cá, e desde que ele respeite que ele tem que ficar à direita do levantador, né, e o meio fique à esquerda do levantador, não tem problema nenhum. A gente pode fazer um esquema para ele atacar essa bola direto na ponta e não precisar ficar invertido, atacar na saída, né? O importante é a gente sempre respeitar as relações. A gente pode fazer mudanças desde que respeite as relações, tá? Né? E não dá pra gente pensar, vamos botar esse ponteiro aqui e jogar o central para lá e não tem problema. Não, esse meio aqui ele não pode tirar os 2 pés, né? Não pode tirar o pé dele de dentro da quadra. Então tem que ser tudo bem, né? Posicionado, né? Para respeitar as relações. E esse aqui não pode sair da quadra. Então esse aqui tem que estar mais à esquerda de todo mundo, né? Então a gente tem que tudo posicionar. Mas é possível também, tá? Eu tinha esquecido de falar desse detalhe. Não tem só a opção de atacar aberto, ou se o central quiser atacar direto aqui, o levantador levantar para o meio e para a saída. Existe essa possibilidade também. Beleza? Mesma coisa. Se tiverem dúvidas, me procurem. E agora eu vou dar tchau de verdade, tá bom? Beijo você e até a aula do 5-1. Beijo.